Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Fiat Doblò 1.8 sem força, não desenvolve, o carro está consumindo muito combustível e a luz de injeção está acesa no painel. O que pode ser isso e como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá certo pessoal? Fiat Doblò, Fiat Strada, Fiat Palio, Fiat Punto, Linea, Siena, gente, todos os veículos sem exceção, Fiorino, todos eles sem exceção, tá bom pessoal? Com qualquer motorização, seja gasolina ou seja flex. Essa dica também vai servir para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, seja gasolina ou seja flex. Esse carro que nós estamos com ele, como vocês podem ver, é uma Fiat Doblò, motor 1.8, 8 válvulas, tá? Aquele motor da GM, tá certo pessoal? Aquele mesmo motor aí que equipou o Astra, né? Então é um motor da Chevrolet, motor GM. O Corsa, naquele Corsa 1.8 que saiu, né? Aquele Corsa Max, se não estou enganado, ele saiu com esse tipo de motor, saiu com 1.4, 1.8, se eu não estou enganado, né? Eu sei que o Astra saiu também muito com esse motor. E ele foi equipado em vários veículos da Fiat, né? Como esse motor, como esse Fiat Doblò, né? Aquele Palio Weekend, né? Aquele no sistema Adventure e tal, ele saiu com esse motor 1.8 também. Na Estrada Adventure ele saiu com esse motor GM 1.8, enfim. Então, gente, esse carro ele tá com esse problema, tá certo? Inclusive, ele já foi em outra oficina, escaneou o carro, né? Ele não lembra exatamente o que foi o problema, mas o rapaz lá, o profissional lá na ocasião, ele resetou a memória da UCE apagando o código de falha, né? Apagando a luz da injeção. Só que depois, né, rapidamente, né, um curto período depois que o carro começou a andar, a luz de injeção voltou a acender, tá bom? E o carro continuou sem força, desenvolvendo pouco, né? E consumindo muito combustível. Eu inclusive dei uma volta com esse carro, tá certo? Eu andei com ele e realmente ele tá muito fraco, tá pessoal? Ele tá parecendo um motor 1.0, esse carro é 1.8, eu ando direto nesses carros com esse tipo de motor aqui da GM, né? Motor 1.8, né? Até da Fiat mesmo com esse motor, e eles são uma bala, os carros andam muito, tem muita força, tá? Sobe demais, né? Qualquer ladeirinha que ele pede marcha, e esse aqui, qualquer ladeirinha que veja, tá pedindo marcha ali, tá muito lentinho, muito fraquinho mesmo, tá certo? E eu comecei aqui escaneando, e eu quero mostrar para vocês lá dentro, né, o que foi que deu no scanner, tá certo? Eu já escaneei aqui o carro, para a gente ter uma noção aí por onde começar, tá? Perceba aqui que o painel do carro tá aqui ligado, tá certo? O scanner tá ligado aqui, ó, conectado aqui o scanner. E aqui me gerou dois códigos de falha, tá certo? Me gerou um código que não tem nada a ver com o problema e me gerou um código que tem tudo a ver com o problema, tá? Então, o primeiro código aqui que me deu no scanner foi o código P0481 do ventilador. Muito provavelmente esse ventilador foi mexido, deu algum problema, alguma coisa, e provavelmente fizeram alguma adaptação que está acusando aqui na central que está com o ventilador, algum problema no ventilador, ou de baixo ou de alto aqui não fala. Aí eu teria que ver esse código de falha ali na minha tabela, ver se vai me especificar se é a velocidade de alta ou de baixa, né? Mas enfim, não tem nada a ver com o problema de o carro estar sem força, tá certo? Porque inclusive o ventilador tá até funcionando. Esse carro tá funcionando aqui, eu testando, e o ventilador tá funcionando, tá acionando normalmente, tá certo? Só que tá acusando aqui no scanner que tem algum problema aí relacionado a essa parte de ventilação, tá? Mas vamos por hora esquecer esse problema. Não é o foco não é ele não tá influenciando nisso aqui, nesse problema que o carro tá sem força aqui, tá? Agora, o segundo código, ó, que é o P0325, né, 0325, é um código aqui relacionado ao sensor de detonação. Esse sim tem tudo a ver com o problema aqui, o problema desse carro, tá? Que a gente tá com ele, de perca de potência, né, o carro desenvolvendo pouco, consumindo muito combustível, a pessoa acelera muito para o carro andar, mas percebe que ele, ao invés de avançar, ele retrocede, né? Se você pisar muito forte no acelerador, a gente está dirigindo e pisar muito forte, ele, em vez de o motor avançar, ele faz buh, ele volta, parecido com um catalisador obstruído, né? Parecido com bomba de combustível quando está sem pressão, com pouca pressão, tá? É um sintoma bem parecido, tá? Mas no scanner aqui está acusando o sensor de detonação. Para quem não sabe, tá pessoal, eu já até falei em alguns vídeos no canal a função aqui do sensor de detonação, tá certo? Ele é um sensor
do tipo piezoelétrico, tá? Esse sensor piezoelétrico, ele funciona captando vibrações, tá? Vibrações, impactos. Então ele, quando capta impactos, vibrações, ele gera ali uma correntezinha pequena, uma corrente elétrica, que a central vai conseguir identificar, vai conseguir fazer essa leitura, essa identificação dessa corrente ali que o sensor de detonação está gerando, tá certo? Eu não sei se vocês lembram aí aquele sapatinho, né, das crianças, né, que tem um sapatinho, umas sandalinhas que elas, quando a pessoa está andando, né, pisando no chão, quando ela recebe o impacto da pisada no chão, ela pisca ali, ela acende algumas luzinhas, alguns LEDs ali, né? Aquilo é uma corrente elétrica que ela libera, que ela gera, que ela produz de acordo com o impacto que ela vai recebendo ali, né, da pisada no chão, tá? Então, esse sensor piezoelétrico é um sensor daquele tipo, é exatamente igual a dos sapatinhos das crianças, tá? Que quando pisa, acende a luzinha. Então, ele faz aquela mesma função quando ele recebe as vibrações das detonações que acontecem ali no interior do motor, na queima de combustível, tá certo? Então, ele capta essas detonações e envia essa informação, né, para a central, e a central vai processar essa informação e vai, por exemplo, adiantar ou atrasar o avanço de ignição, o tempo de ignição, o tempo que a centelha elétrica ali é lançada, é liberada para as velas para fazer a queima de combustível, tá certo? É claro que o sistema vai ter outros parâmetros além do sensor de detonação, né? Ele vai ter outros parâmetros também para fazer esse avanço ou atraso de ignição, tá? Como, por exemplo, o sensor de rotação, sensor de fase, né? Aquele que fica na parte de cima ali da tampa de válvulas de muitos veículos, né? Alguns vai ter, outros não, mas a grande maioria hoje tem sensor de fase, né? Pelo menos todos os que são com sistema de injeção sequencial, tá certo? Só os que são banco a banco, né? Que vai ter apenas o sensor de rotação e o sensor de fase, tá certo? Mas o fato é que o sensor de fase é isso, é um sensor piezoelétrico, trabalha captando detonações, envia para a central e a central avança ou atrasa o tempo de ignição. Para quem está acostumado a trabalhar com carro de distribuidor, né? Os colegas da profissão aí, os mais antigos, tá certo? Eles vão lembrar muito bem dos carros com distribuidor, quando a gente quer adiantar ou atrasar o tempo da ignição, né, ali avançar ou atrasar, a gente folga ali o parafuso do distribuidor e gira o distribuidor no sentido horário ou no sentido anti-horário, para adiantar ou para atrasar o tempo de ignição, tá? Nesses carros aqui, nesse aqui, por exemplo, todos os veículos que tem aí sensor de fase ou que tem o sensor de detonação no bloco do motor, eles vão fazer essa correção de adiantar ou atrasar o tempo de ignição automaticamente. A central que vai fazer isso, tá? Ele não tem mais distribuidor, né? Ele vai ter o sensor de fase, vai ter o sensor de rotação, vai ter uma central que desempenha esse papel de adiantar ou atrasar o tempo de ignição, tá bom? Então, esse sensor ele é fundamental, tá bom, pessoal? Nesse avanço de ignição, em atrasar ou adiantar. Então, o carro tá sem força, tá lento, tá desenvolvendo, tá? Eu já peguei casos que foi simplesmente o sensor com fio partido, tá certo? Eu já peguei casos também, sensor de detonação, que o profissional foi instalar, fizeram o motor do carro, foram instalar e apertaram tanto o parafuso do corpo do sensor de detonação que quebrou o sensor de detonação. E aí o carro ficou fazendo esse mesmo sintoma, o carro sem força, tá certo? Eu já peguei casos que tava o conector mal encaixado, tava sem a presilha, foi colocado no lugar, depois o conector voltou, saiu e o carro ficou fazendo esse mesmo sintoma. Então nesse carro aqui a gente vai verificar se é isso que está acontecendo, se é um problema do próprio sensor de detonação ali no bloco do motor, né? Ou se é chicote elétrico, né? Fio partido, alguma coisa desse tipo. E durante aí o conserto, o reparo, a gente vai estar parando uma hora ou outra e comentando alguma coisa com vocês e mostrando aqui, tá certo? Quando o problema for solucionado, tá certo? Lembrando que esse sintoma, né, do carro sem força, outros componentes podem fazer, como eu já comentei, né? Em outros vídeos também, bomba de combustível faz o mesmo sintoma, o carro ficar sem força, tá certo? O regulador de pressão da bomba de combustível faz o mesmo sintoma, tá? Porque esse regulador é quem controla a pressão da bomba, né? O catalisador obstruído também faz esse mesmo sintoma. O motor fora de sincronismo, fora de tempo, instalaram correia dentada, instalaram errado, botaram o motor fora de ponto, o carro fica também fazendo esse mesmo sintoma, tá certo? Sem força, beleza, pessoal? Enfim, basicamente são esses componentes que eu já falei, tá certo? Então nesse carro aqui a gente vai estar vendo o que aconteceu e vamos estar revelando para vocês aí durante o vídeo. Ó, pessoal, eu já estou com o carro aqui levantado e eu quero aqui abaixo para mostrar para vocês onde é que fica localizado o sensor de detonação, tá? Vamos aqui, ó,
Ele fica aqui na parte de trás, e tá ali em cima ele, ó. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera para mostrar para vocês. Tá ali o sensor de detonação, tá certo? Parafusado, fixado ao bloco do motor do carro. Tem esse chicote elétrico com 2 fios, tá? Fixado nele. Geralmente esses sensores de detonação eles são só 2 pinos mesmo, tá certo? Nos motores com 4 cilindros ele vai ter apenas um sensor de detonação no bloco. Nos motores de 6 a 8 cilindros, geralmente eles instalam 2 sensores de detonação no bloco, tá certo? Motor de 4 cilindros é somente um sensor, tá bom? Com 2 fios, e geralmente vai ser com 2 fios. Então perceba aqui, pessoal, ó, possivelmente eu já encontrei o defeito, tá, pessoal? Eu não mostrei devido à correria aqui, mas possivelmente já mostrei, eu já encontrei o defeito. Mas eu só vou ter certeza depois que eu descer o carro, que eu der uma volta no carro, que eu colocar o scanner outra vez, ver se não gerou o mesmo código de falha, enfim. Eu vou ter a prova dos 9 aí, mas só que eu, pela minha experiência, eu já encontrei o defeito. Então, perceba aqui que o conector dele, ó, não dá pra mostrar muito legal, mas ele tá quebrado aqui do ladinho direito e o fio eu soldei aqui dentro. Por quê? Porque o fio tava solto dentro do pino dele aqui, tá certo? O fio tava encaixado no lugar, porém tava solto dentro, tava quebrado dentro. Tá certo? Então quando eu fiz o teste da resistência do chicote elétrico, eu vi que tava circuito aberto, tava dando OL, tinha fio partido em algum ponto, né? Eu já tinha até feito já o teste do sensor de detonação na bancada, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que faz, é bem simples de fazer, tá? Tem 2 formas de testar ele, já eu mostro, mas eu testei o sensor deu normal, deu tranquilo, tava emitindo um sinal elétrico, pulso elétrico, quando a gente provocava vibrações nele, né? E aí foi quando eu fui testar o chicote. Ao ver o chicote, aparentemente, a gente via que não tinha defeito. Parece que estava tudo normal. Quando eu mexi nele, o fio saiu de dentro, desencaixou dentro. Quando eu mexi um pouquinho, o fio se soltou. Esse fio que é preto com vermelho. Tá certo? E aí eu tive que quebrar de lado aqui, porque esse conector é muito difícil. Eu não encontrei lugar nenhum. Tá certo? Não tem aqui para vender. Só em carro de seguradora eu teria que sair de sucata. Sucata vai procurar um chicote desse. E aí eu tive que quebrar de lado para fazer a solda dentro do pino. Aí recuperei o conector, tá aí, não solta mais. Na solda, a solda não quebra mais, tá certo? Então, possivelmente o problema era esse, tá resolvido. Mas a gente vai testar e saber depois, tá certo? Então eu quero ir aqui na bancada para mostrar para vocês como é que testa o sensor de detonação. Eu tenho um sensor de detonação aqui, tá? Que eu uso para fazer comparativos, que eu uso para teste. Eu tenho aqui no meu estoque. Então o que acontece? Percebo aqui que eu tô com o multímetro, o sensor de detonação, com 2 fios ligados nele aqui, e esses 2 fios ligados, cada um deles em cada uma das pontas de prova do multímetro. Eu tô com a sandália aqui da minha filha Maria Laura, de 1 ano e 9 meses, e já vocês vão entender por que tá aqui, tá? Então percebam aqui, ó, eu vou ligar aqui o multímetro na função voltímetro e na escala aqui de corrente alternada. Aqui ele está em corrente contínua. Eu vou colocar aqui, ó, selecionar corrente alternada, tá certo? Porque ele emite um pulso elétrico, corrente alternada. Se você botar na corrente contínua, você não vai conseguir testar ele não, beleza? Então perceba aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou provocar vibrações aqui no corpo do sensor e ele vai captar, ele vai emitir sinais, ele vai emitir uma corrente elétrica aqui. Vocês percebam que esse dígito 0 aqui, ele vai ficar mudando, tá? Indicando aqui que tá gerando uma corrente elétrica. Então perceba, eu vou bater aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui uma resolução melhor. Vou bater aqui na quina, ó. Tá vendo, gente, ó? Perceba aí que ele gerou uma corrente e parou. Vou bater de novo, ó. Tá vendo? Gerou 16 milivolts. Caiu para 4 milivolts. Tá vendo? Todas as vezes que eu bato, perceba que esse 0 aí, ele muda. Essa mesma coisa aqui acontece no bloco do motor. As detonações que ocorrem nos cilindros ali, esse sensor capta. Na verdade, esse sensor capta ruídos até dos pistões, de folga de biela. Só que a central ela consegue interpretar e saber o que é detonação e o que não é. Tá certo, pessoal? Então perceba o quão sensível é esse sensor. Ele é muito sensível. Tá certo? Esse teste você consegue fazer com qualquer multímetro na escala de corrente alternada, tá certo? E a outra forma de testar é com o osciloscópio, tá? Para quem tem osciloscópio dentro da oficina, né? E tudo, já é bem mais equipado, vai conseguir fazer esse mesmo teste, tá, pessoal? Mas o teste do osciloscópio e o teste do multímetro
é praticamente a mesma coisa, porque aqui o objetivo é apenas saber se esse sensor está emitindo, se ele está mandando um pulso elétrico todas as vezes que ele capta ali vibrações, tá certo? Então o objetivo é esse. Então tanto com o multímetro como com o osciloscópio você vai fazer o mesmo teste, vai ter os mesmos resultados aí, tá certo, pessoal? Tá aqui o sensor funcionando. Esse mesmo teste eu fiz com o sensor do carro e ele tá fazendo a mesma coisa, emitindo os mesmos valores, emitindo pulso elétrico, tá bom? Agora me digam vocês se isso que eu tô fazendo, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, não é o mesmo que isso aqui. Lembram que no início do vídeo eu falei dos sapatinhos das crianças? Que ele tem sensores do tipo piezoelétrico que capta som, as vibrações, então ele consegue captar as vibrações e produzir uma corrente elétrica que acende esses LEDs aqui. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é um sensor do tipo piezoelétrico, que é o mesmo sensor, a mesma família aqui do nosso sensor de detonação. Tá certo? Tá aqui a sandalinha de Maria Laura. Beleza, pessoal? Então, gente, eu vou colocar o carro no chão, tá certo? Pra gente fazer um teste de estrada, certo? E ver se o carro tá andando bem, tá subindo bem, se já voltou ao normal, se não vai gerar nenhum código de falha, pra gente poder encerrar o vídeo, beleza? Ó, gente, já tô finalizando aqui o teste de estrada que eu fiz, certo? E o carro ficou outro, tá, pessoal? Simplesmente ficou uma maravilha, andando muita força, subindo perfeito, o carro ficou outro carro. Passou no teste, certo? A luz de injeção ainda está acesa ali no painel, ó. Muito provavelmente vai ser por conta daquele problema do ventilador que a gente diagnosticou no início, tá certo? Mas aí eu vou escanear outra vez para encerrar o vídeo e ver se realmente sumiu lá o problema do sensor de detonação, que muito provavelmente sumiu, tá, pessoal? Então, chegando daqui a pouquinho. Ó, pessoal, acabei de chegar aqui dentro da oficina. Gente, eu percorri aí um percurso de aproximadamente 23 quilômetros, tá? Com o carro, depois que a gente fez a solda ali do chicote elétrico do sensor de detonação, tá? E aí, ó, a luz de injeção continua acesa, tá bom? Eu acredito, já tô com o scanner aqui, eu acredito que tem a ver com a questão do ventilador lá, né? De possivelmente a adaptação que foi feita. Vou colocar aqui em código de defeito pra gente comprovar se apareceu mais algum código ou não, tá? Defeito presente. E agora só tem um código de falha, tá certo, pessoal? Vocês lembram no início do vídeo que tinha dois códigos, tá? Primeiro o ventilador e o segundo era o sensor de detonação, tá? Então ficou somente do ventilador, que aí eu vou ver com o cliente se de fato ele vai querer resolver esse problema aí também, tá certo? O problema é da falta de força, né? Da falta de potência aí no motor do carro já foi solucionado o problema, tá certo? E a comprovação tá aqui no scanner que de fato ele não gerou mais o código de falha do sensor de detonação depois de ter rodado aí 23 km aproximadamente. E também o carro, se o sensor ainda tivesse com problema, o carro não estaria disposto, como eu mesmo comprovei que está, né? Andando muito, andando bem, subindo bem, normal para esse carro, né? Que é 1.8. Então, gente, era essa dica que eu tinha para dar, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas, tá bom? Se eu conseguir te ajudar aí, por gentileza aí, deixa seu like, pra gente é importante demais. A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like, tá certo? Se você é novo no canal, tá chegando agora, então, por gentileza aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? E meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.